Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de literatura e o que então pretendemos é de trazer algumas dicas para facilitar a leitura do grande clássico de James Joyce, Ulisses. Então, às vezes parece até um pouco estranho você começar a ouvir, né, instruções para a leitura de um livro. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque é uma obra extremamente importante, mas que tem todos os seus percalços aí para que realmente você consiga tirar algum proveito. É claro que eu não sou um professor de literatura e nem um estudioso tão profundo assim, então a minha manifestação a respeito dessas dicas da obra, justamente no sentido de uma pessoa que gosta de ler, né? Então, eu estou falando como leitor, eu não estou falando como crítico literário, eu não estou falando como professor de literatura, eu estou falando apenas nessa condição de leitor. Hoje, 16 de junho de 2020, é considerado o Bloomsday, né? O dia de Bloom. E quem é o Bloomsday, né? Por que que se comemora esse dia já há bastante tempo, desde 1924, 1926, alguma coisa por aí. É porque no livro, na obra Ulisses, né, do Joyce, o autor principal, o principal protagonista é o Leopold Bloom, todo o livro, a história do livro, se passa no dia 16 de junho de 1904. Então, esse livrinho todo aqui é justamente para falar de um dia da vida do Leopold Bloom, que é claro, acontecem uma série de coisas, mas o mais importante não são as coisas que são descritas, os fatos são descritos nesse livro, mas sim você entender todo o contexto dele em relação a principalmente outras obras, outros autores importantes, como Shakespeare, como Homero, enfim, entre outros. Então, é uma certa é uma certa é um certo desafio para quem se aventura a ler Ulisses. Normalmente o que acaba acontecendo é que as pessoas, quando nós falamos, né, porque às vezes parece até bonito, né? Ah, você já leu Ulisses do James Joyce? Claro, que um autor extremamente festejado, um livro extremamente importante, e muitas pessoas acabam dizendo, não, já li, adorei. Provavelmente, se a pessoa falou isso, significa que ela não leu. Não porque ela não tenha adorado, mas a leitura de Ulisses ela demanda um repertório de informações literárias muito grande para que a gente consiga compreender qual é a fantasia, qual é a estética dessa obra importantíssima. Eu também não vou falar a respeito da história, né? Então não vou contar o que acontece aqui, até porque isso não é o mais importante. E nem vou fazer também uma biografia ou falar da vida do James Joyce. Então realmente o que nós vamos levar em consideração é trazer algumas instruções úteis, né, para que você leia James Joyce e tire algum proveito. Então, nesse ponto, em primeiro lugar, ele não é recomendado para quem não tem uma prática frequente de leitura. Isso vai ser extremamente desestimulante para ele. Muitas vezes o sujeito começa a ler porque ele diz: opa, se essa é uma das maiores obras que nós temos já escritas, deve ser uma coisa maravilhosa que eu vou ler e vou adorar. O que vai acontecer com você é a mesma coisa que acontece com aquelas pessoas que nunca tomaram vinho na vida e de repente ela vai numa festa, num evento e o sujeito vem e diz: olha, esse é um dos melhores vinhos que existe no mundo. Aí o sujeito vai lá, toma um gole e costuma normalmente comentar: nossa, não senti nada demais. Por quê? Porque ele não tem repertório para, obviamente, se manifestar a respeito disso. Então, em relação a Ulisses, em relação à literatura, isso acaba acontecendo exatamente isso. Então, muitas vezes, ele não é estimulante para quem estimulador
para quem está começando a fazer as suas leituras. A magnitude de Ulisses, né, não é então para aventureiros, para principiantes. A gente não lê Ulisses como se fosse um romance normal. E quando a gente utiliza, quando a gente vê esse nome Ulisses, a primeira coisa que vem em mente é uma das famosas epopeias de Homero, que no caso é a Odisseia, né? Então, Ulisses ou Odisseu é exatamente o protagonista dessa, né, dessa produção grega que foi feita e que funcionava praticamente como uma bíblia para os gregos. Então, isso traz, em primeiro lugar, já entrando nas dicas, uma discussão muito frequente a respeito de então tá, eu leio livros, eu tenho um contato literário legal, mas eu gostaria de ler Ulisses. E que livros então eu precisaria ler para poder ler Ulisses e tirar algum proveito? Tem muitos estudiosos, aí sim estudiosos da literatura, que eles dizem que você não precisa ler nada. Mas eu acabo desconfiando um pouco, porque normalmente são pessoas que têm um conhecimento de literatura muito grande, então talvez ele não enxergue essa necessidade. Então eu sou daqueles que entende que realmente para tirar proveito desse livro você precisa ler alguns outros antes. E aí entraria exatamente a necessidade de você entrar na Odisseia de Homero, fazer a leitura, onde nós temos aqui o protagonista Ulisses, que enfim passa por uma série de aventuras, traz exatamente aquele espírito grego de utilizar a inteligência para superar os problemas que ocorrem, o encontro com os deuses, o problema do mar e depois voltando para casa para reencontrar a sua família. Então, nesse ponto, eu acho muito importante, sim, que se tenha, em primeiro lugar, um estudo da civilização grega, até para você poder compreender a situação em que se passa a Odisseia, né, como que a Grécia funcionava naquele determinado momento. E aí um livro que eu sempre indico quando a gente fala de civilização grega, é exatamente a civilização grega, do André Bonnard, que foi traduzido, essa aqui é uma tradução em português de Portugal, né, que foi inclusive feita pelo José Saramago. Né? Então é uma obra maravilhosa e que inclusive fala, né, da Ilíada, né, se fala também da Odisseia, então acaba sendo muito interessante também. Então, o homem, não é? E o mundo dentro dessas epopeias gregas, eles acabam sendo um espelho do outro. E isso acaba acontecendo também quando a gente faz a leitura de Ulisses, né? Então, enfim, não vou trazer o que nós encontramos no livro, mas tem sim essa característica, né? Então, como eu falei, uma das mais importantes conquistas dos gregos, né? Eu gosto sempre de repetir isso, foi justamente o mar, né? E aí tem que ter um herói para conquistar isso. A época era o que se buscava, né? E o Odisseu, o Ulisses, ele fez isso com muita competência, né? Ele fez isso, tanto é que era, como já disse, a Bíblia dos gregos, né? Então isso acabou sendo sempre muito importante, né? Essa questão da curiosidade do grego e, obviamente, as situações que acabavam ocorrendo no seu dia a dia, né? O texto, né? Ele traz algumas dificuldades, por quê? Porque ele utiliza várias técnicas de discurso. Então tem discurso direto, indireto livre, monólogo interior, fluxos de consciência. Então, normalmente, até alguns professores de literatura costumam dizer o seguinte: durante o livro, a pergunta que você mais faz é: quem é que está falando? Quem é que está protagonizando essa cena, esse episódio? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande, justamente para que a gente consiga captar, não é, essas mensagens, não é? Então, esse discurso não é, obviamente, um discurso fácil, mas
O mais importante mesmo, como disse a vocês, eu discordo desses autores ou desses estudiosos que dizem que a gente não precisa ler nada para que a gente, né, saiba ou consiga tirar algum proveito do Ulisses, mas eu não faria a leitura apenas do Homero, não é? Joyce tinha uma fixação também, um prazer muito grande, né, uma admiração muito grande, embora ele não externasse isso, né, na obra de Shakespeare. Então, principalmente outra obra importante para a gente tirar algum proveito é Hamlet, de Shakespeare. Então a gente vai ver que boa coisa do que acontece aqui acaba sendo retratado lá, né? Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, né? Então a gente vai ver quem leu, compreendeu e refletiu a respeito desses livros, quando estiver lendo Ulisses, vai, né, lembrar de algumas coisas e vai ver a genialidade do Joyce exatamente trabalhando com isso. Porque se vocês buscarem para fazer algumas leituras a respeito disso, tem alguns, né, estudiosos, entre aspas, aí, que costumam até dizer que Ulisses é uma sátira à Odisseia, né? Então, quer dizer, meio complicada essa posição, mas vocês vão ver que existem pessoas que acabaram escrevendo isso. Agora, sim, uma dica bem pessoal mesmo, e que também recebi de outras pessoas que têm esse mesmo interesse que eu, é uma obra do Vladimir Nabokov. Você deve conhecer o Nabokov principalmente por Lolita, Fogo Pálido. Então, quer dizer, um autor, um escritor de primeira categoria. Ele é um dos que diz que você não precisa ler nada para ler Joyce, né? Só que ele escreveu um livro chamado Lições de Literatura, que é muito legal, é muito importante, porque ele faz o quê? Ele trabalha exatamente com as obras clássicas. Então, isso facilita muito você entender o que está acontecendo. Então, a gente pega um pouco desse cabedal, desse repertório de conhecimentos literários do Nabokov, e isso te facilita a leitura do Ulisses, né? Então aqui ele fala, por exemplo, de Charles Dickens, de Flaubert, de Stevenson, né? Do Proust, ele fala de Kafka, e aí tem um capítulo específico sobre Ulisses de James Joyce, né? Então lá nós vamos encontrar, de alguma maneira, um resumo de cada um dos capítulos, né, de quem são os personagens daquele capítulo. Então acaba virando uma cartilha, um manual que nos ajuda bastante fazer a leitura dessa obra substancial, maravilhosa que nós temos, que é Ulisses. Mas, como sempre aviso, que nem todos gostarão, mas nós estamos aqui, principalmente agora que estamos em um momento de pandemia, que é interessante fazer a leitura de algumas obras. Eu sei que tem um monte de gente interessada que está buscando, não é, essas obras. Então esse livro ele foi um livro importante em muitos sentidos. Ele gerou uma série de questionamentos, uma série de reflexões, né, na própria psicanálise, né? Muito do que foi desenvolvido na teoria psicanalítica de Lacan, de Jacques Lacan, ele fez exatamente em cima do livro Ulisses e da obra do James Joyce, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os seminários do Lacan, principalmente o número 23, que trabalha com sintoma, né? Lá nós vamos ver que ele faz uma análise, até porque Lacan trabalhava com o quê? Trabalhava com a questão de linguagem, né? Então era aquele momento do surgimento do estruturalismo linguístico de Ferdinand Saussure, em que estava trabalhando com significante, significado. Então isso tudo, quando o Lacan começou a desenvolver a sua estrutura psicanalítica em cima do real, do simbólico e do imaginário, ele acaba vendo isso também justamente na obra do Joyce, em que ele acabava dizendo, né, que essa obra teve para o Joyce os mesmos efeitos que um percurso de análise tem para o sujeito. Então, enfim, resolvi então fazer essa rápida manifestação aqui a respeito do Ulisses, de James Joyce,
que, enfim, é um livro que eu indico os outros também. Muitos vão dizer, leia também as outras obras, os Dublinenses, não é? O Retrato de um Artista Enquanto Jovem, e depois tem o Finnegan's Wake, que vem depois, mas aí é um outro papo, é uma outra preocupação para que a gente compreenda também o significado daquela obra, mas essa eu ainda estou criando coragem para terminar de ler e para conseguir entender qual é o objetivo dela. Mas enfim, eu acho que é legal também, às vezes, você, como um leitor contumaz, buscar essas aventuras. Eu sei, né? Uma boa parte das pessoas vão falar, você é louco, né? Por que você está fazendo isso daí? De alguma maneira isso me agrega muita coisa e a literatura me faz muito feliz e eu sempre reflito muito a respeito da genialidade que pessoas como James Joyce tinham. Então, enfim, comemorem aí o Bloomsday. Algumas pessoas não leem o livro, mas vão tomar um chopp em algum pub em inglês. Não é o caso no momento que nós estamos agora, então talvez seja mais fácil fazer a leitura